E os textos lidos aqui, teve um que repetiu, né? O Salmo 37, 5. Então, eu gosto muito desse verso aí. Realmente é assim. A gente precisa entregar sempre o nosso caminho ao Senhor. Às vezes a gente fica questionando algumas coisas. A gente fica pensando, conversando com Deus. E ontem mesmo, um grande amigo me ligou, pastor, querendo conversar comigo. E as minhas angústias eram as deles eram as minhas. E esse texto, ele reflete bastante a vida do pastor. E a gente precisa se entregar mesmo e confiar que o mais ele fará. Aquilo que nós não temos resposta, ele tem. Aliás, a nossa reflexão, abra sua Bíblia, Evangelho de João, no seu 3º capítulo. Deus é muito bom, Ele é perfeito, soberano. Deus, Ele pensa em cada um de nós, Ele conhece o nosso coração. Evangelho de João, no seu 3º capítulo, um texto bastante conhecido. Mesmo assentados, vamos prestar atenção na leitura dessa porção preciosa da palavra de Deus. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento especial de estarmos aqui em comunhão com a tua igreja, com os teus filhos e filhas e na presença do teu Espírito Santo. Te agradecemos pela leitura da tua preciosa palavra, que já nos fala, nos toca abundantemente. Pedimos que o Senhor nos oriente, nos abençoe no meditar singelo e que o teu Espírito Santo nos alimente, nos encha da tua graça, da tua bondade e do teu amor, da tua vida. Nós oramos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Redentor. Amém. Nicodemos, príncipe dentre o povo, chefe, líder na sinagoga, no templo, fazia parte da liderança do povo de Deus, era um príncipe, uma pessoa bem postada socialmente.
e alguém que conhecia as Sagradas Escrituras, conhecia a Palavra de Deus desde a sua meninice, foi educado e aprendeu, e com certeza, como a maioria do povo, também ansiava pela chegada do Messias, profetizado já há séculos pelos profetas, anunciado pelos profetas, e ele aguardava ali, ansioso pela vinda do Messias, que haveria de libertar o povo das opressões de todo tipo. E esse profeta pregava esse anseio do povo de Deus desde sempre, de que haveria de vir, Deus haveria de se revelar carne e osso, seria o Messias que ia levantar a vida do povo diante dos muitos desafios, dos grandes enfrentamentos. Isso estava no coração do povo. E eu só queria te dizer já de início que não estava só no coração daquele povo, mas ainda está no nosso coração o mesmo sentimento por aquilo que há de acontecer, por aquilo que há de vir e chegar até nós. É o anseio da alma humana, aquilo que nós desconhecemos, mas nós necessitamos que venha. Então era algo esperado. Mas quando chegou, houve muita decepção. Muitos creram, muitos não creram. A grande parte, a maioria dos seus amigos, príncipe Nicodemos, não receberam Jesus como Filho de Deus, como Messias há muito anunciado. Nós não entendemos como isso foi possível. Nós tentamos entender como alguém que é esperado e quando chega ninguém entendeu, ninguém o recebe. Primeira coisa que nós podemos pensar é que o esperado, quando chegou, não era aqui, não atendeu às expectativas. O esperado estava sempre sendo esperado em alta conta. E de um momento de êxtase perante o povo, teria que vir não de qualquer maneira para ser recebido. E foi assim mesmo. Nós sabemos como Jesus veio a este mundo. Da estrela que brilhou lá em Belém, e a estrela que encaminhou os magos para que chegasse ali e o adorassem, entregasse ali os presentes ao Deus menino que veio para resgatar e salvar a humanidade de si mesmo. Quem sabe não foi já esse primeiro ato profético, Jesus vindo em forma de homem, uma criança nascendo num meio inóspito, humilde, já tratando do nosso coração de altas expectativas, grandes coisas, grandes projetos, e Deus fala assim: não, é no pequeno, no pouco que eu me revelo, é na minha humildade que eu me revelo, que eu me mostro. Então precisamos aprender aqui. Foi por conta disso que Nicodemos também, em princípio, não percebera que Deus se revelava naquele momento histórico, e que os seus amigos não o receberam. Mas as palavras que ecoavam aos ventos do templo, da sinagoga, das ruas, das vilas, das casas, as palavras de Jesus começou a penetrar no coração de Nicodemos. Palavras como: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Palavras como: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra, bem-aventurados que foram perseguidos, foram injuriados por minha causa. Palavras que começaram a ecoar pelos ventos da cidade, das casas, e entrou no coração de Nicodemos. E aí fizeram com que ele procurasse Jesus, meio que escondido, prudente demais, porque ele não quis se comprometer perante os seus amigos, a sua sociedade, porque de fato ele não quis crer de fato que o Deus que se revelava era um Deus pobre, um Deus acessível a todos, porque nós queremos um Deus que não seja acessível a todos. Nós queremos um Deus que seja de um grupo pequeno. Nós queremos um Deus que tenha muito poder, mas que me abençoe, mas não a todos. E Deus é Deus de todos. Todos fazem parte do seu povo.
Aqueles que o receberem, que crerem na sua palavra, será seu povo, independente de classe social, independente de qual etnia pertencemos. E Nicodemos ficou tocado pelas palavras de Jesus e procurou Jesus em um tempo em que as coisas não estavam muito boas. No primeiro século, nós sabemos que a miséria estava generalizada. E o povo de Deus sofria para se manter vivo. E diante do império que arrancava ali os ânimos e acirrava ali o desejo de uma independência daquele império, o povo não via a hora que de fato o Messias viesse para vingar-lhe a opressão imposta pelo Império Romano, que usava sempre de mão de ferro, morte aos que se rebelavam contra aquele poder. E a vida humana naquele tempo, a vida humana naquele período não tinha muito valor, a não ser que você fosse cidadão romano. E nós lembramos do apóstolo Paulo que em dado momento só não fora morto porque ele trouxe a sua cidadania, o seu direito político de cidadão romano, que não poderia ser julgado sem defesa por ser cidadão romano. E que imperava era o Império Romano. O povo judeu era apenas ali quase que escravizado. E Nicodemos foi tocado pela palavra de Jesus Cristo. Ele começou a entender aquilo que ele mesmo pregava, da ansiedade, da expectativa do Messias. Ele começou a perceber que havia muitas coisas similares nos textos proféticos de Jeremias, nos textos proféticos de Isaías, com relação à palavra que Jesus pregava. Esse é o fundamento da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque essa palavra testifica de Deus em nossas vidas. E nós não podemos relegar a nossa vida religiosa apenas de alguns momentos litúrgicos, mas sim da experiência que nós precisamos ter com Deus, a experiência que nós precisamos buscar com o Espírito Santo de Deus, para que a nossa vida de fato tenha sentido. Se nós não tivermos experiência com o Senhor, se nós não nos entregarmos ao Senhor, nós não veremos nada acontecer diferentemente em nossas vidas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós precisamos deixar então essa palavra entrar de fato no nosso coração, no nosso espírito, e fazer ali a divisão da nossa alma com a realidade. E pela fé nos apropriarmos do caminho santo pregado por Jesus. Bem-aventurados vocês são. Bem-aventurados que choram com os que choram. O Evangelho nos faz ser pessoas mais afetivas com o outro, mais empáticos com o outro. Eu me importo sim com a vida do meu próximo, e meu próximo é todo aquele que não conhece Jesus ainda, principalmente. E Nicodemos procurou Jesus, e Jesus, reconhecendo esse coração, Jesus foi duro com Nicodemos. Não refrescou para ele, porque ele é líder do povo. Ele conhecia as sagradas escrituras, mas não vivia. Porque não cria. Tem expectativas erradas do Filho de Deus, tem expectativas erradas da religião. O cristianismo nos coloca diante de Deus vivo, presente, um Deus que é da consciência, que eu tenho que servi-lo de consciência, não de apenas atos litúrgicos, mas de consciência e de palavra e ação, não só de palavra. Colossenses 3:17. Palavra e ação. E Nicodemos procurou a Jesus, e Jesus ouviu e atendeu, e disse para ele: Nicodemos, você só pode ter parte no meu reino se você nascer de novo, porque a vida que você leva hoje você não vai conseguir ter parte no meu reino. Você vive de um jeito que não me toca, você não tem fé, você vive de um jeito mesmo que religioso, você não me agrada, porque você, na verdade, você vive como se fosse um clube social, você vive como se fosse de superficialidade, você não vive de coração, de consciência, você vive como um mundo apenas de aparência.
Você precisa nascer de novo. E aí ele não entendeu, ele estava tão assim, sem entender aquilo que a voz do Espírito Santo estava dizendo. Ele falou assim: olha, você é mestre e não entende. Você é professor das Sagradas Escrituras e não entende. Ou seja, nós só podemos entender Deus pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Não apenas pela letra, não apenas pela disposição em fazer as coisas certinhas, mas em me rasgar integralmente e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu me entrego nas tuas mãos, me toca, me faz nascer de novo. Aí ele fala, ele categoricamente, ele não consegue entender ainda, mas como pode eu ser um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? Você não entendeu ainda que o vento ele sopra quando ele quer, ele não sabe de onde ele vem, porque a vontade do Espírito Santo de Deus é que vale a pena, não é a minha vontade, não é o que eu penso, não é o que eu maquino aqui na minha cognição, na minha inteligência. Isso não vale nada diante de Deus. Nós precisamos nos abrir para o Espírito Santo, para aquilo que é verdade, e adorarmos ao Senhor de fato e de verdade, em corpo e alma, mais de alma do que corpo. Então você precisa nascer da água e do Espírito. Da água todos têm que ver. O batismo é um ato visível de uma graça invisível. A importância do batismo nós realizamos hoje na igreja é muito importante, porque denota da minha disposição em realmente seguir esse caminho para a salvação eterna. Mas antes o Senhor já falou com você, porque antes da água vem o Espírito Santo que já tocou o seu coração. Senão nada vai tentar com você, mais um Nicodemos, caminhando religiosamente, mas sem fazer parte do reino de Deus. Mas as palavras doces de Jesus estavam ali fogueando já o seu coração. Ele queria entender. E às vezes nós ficamos tanto tempo vivendo de um jeito em que nós quase que petrificamos o nosso coração. Nós quase que petrificamos os nossos caminhos, trilhados há muito tempo do mesmo jeitinho, e achamos que isso é o suficiente. E não é, porque nas crises nós vemos que nós nos desesperamos, porque nós não temos de fato o Espírito Santo. Nós conhecemos só. Nós conhecemos às vezes muitos textos de cor e salteado, nós conhecemos todos os hinos. Então, nossa, que gostoso, pastor, os hinos, vamos cantar mais hinos, pastor, mais hinos. Mas a sua experiência com o Espírito Santo de Deus, a nossa experiência de Deus, fala assim: olha, entrega. Você está ansioso? Você está preocupado com alguma coisa? O que está pegando hoje? Aí Deus fala assim: olha, entrega o teu caminho. Põe na minha mão. Deixa de você dirigir sua vida. Deixa de pensar muito na sua família, no seu marido, na sua esposa, no seu filho. Olha, entrega o seu caminho nas minhas mãos, porque o resto vem é o melhor. Nós idolatramos muitas coisas e pessoas. E nós nos entregamos de fato. E nós precisamos de fato nascer de novo da água, que é o material, que é o visível, e do Espírito Santo. Ou seja, precisamos servir a Deus integralmente e não de aparência. Nós precisamos avisar todo mundo em quem nós cremos, para que nós possamos ser luz. Faz parte do sermão de Jesus.